Graça e paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Nós vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 4. Hoje é dia 4 de abril de 2025 e o Espírito Santo neste mês nos orientou a falar a respeito da salvação por meio de Jesus. No mês de abril, nós temos a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa celebra a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Ele não morreu à toa. Ele veio e assumiu a forma de carne e morreu em meu lugar e em seu lugar, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Nós já gravamos os capítulos 1, 2 e 3 de Lucas com esse destaque, com esse foco, com essa ênfase de mostrar ao longo desse mês de abril quem é Jesus e o que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Especialmente nesse capítulo de hoje, nós vamos ver que Jesus deve ser reconhecido como o Salvador. Salvador do quê? Ele nos salva da morte eterna. Nesse capítulo, nós vamos ver que Jesus foi tentado pelo diabo e derrotou o diabo. Vamos ver também que Jesus leu as Escrituras e se identificou. Ele apontou para as pessoas que ele era o prometido nas Escrituras. No Antigo Testamento, ele era aquele que havia sido prometido no livro do profeta Isaías. E ele também realiza o ensino para o público, quando ele está falando na sinagoga a respeito de quem ele era, e ele também realiza curas. Então, nesse capítulo 4, nós vemos que Jesus, ele é o nosso Salvador, porque ele derrotou Satanás na tentação. Depois, ele ensinou o povo a respeito do reino de Deus e se revelou como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade, e ele, para provar que realmente era o Messias, o ungido de Deus, o Salvador, operou milagres. Ele expulsou demônios e realizou curas, mostrando que ele realmente é o Salvador. Vamos aqui para a leitura de Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, vamos lembrar que o final do capítulo, no capítulo 3, nós lemos que Jesus foi batizado por João Batista. Logo depois que ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus, deixando Jesus cheio do Espírito Santo. Agora, no capítulo 4, nós lemos: E Jesus, já cheio do Espírito Santo, já batizado nas águas, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Preste atenção que nesse versículo 1, nós lemos que foi o Espírito, em letra maiúscula, que significa o Espírito Santo, que levou Jesus para o deserto. Muitas vezes, nós somos levados pelo próprio Deus para situações difíceis nesta vida, que representam o deserto. Só que o deserto nunca vem para nos matar. O deserto vem para nos testar, para nós vencermos o teste e sairmos aprovados, assim como aconteceu com Jesus aqui nessa tentação. Vamos ler aqui o versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Veja que situação difícil Jesus passou. Ele passou por uma tentação de 40 dias. E ele foi tentado diretamente pelo diabo. E um outro detalhe, ele estava sendo tentado no deserto. Deserto é um lugar em que existem muitas dificuldades.
A temperatura de noite e durante o dia é extrema. E além disso, Jesus estava em jejum. Ele passou por essa tentação, além disso, por um período longo. Foram 40 dias, sem trégua. E ele precisava ter muita força para vencer o diabo, então ele permaneceu em jejum durante esses dias. Versículo 3: E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Versículo 4: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Veja que a primeira tentação de Jesus foi relativa à fome. O diabo presta atenção nas nossas fraquezas e ele viu que Jesus estava sem alimento. Então o diabo foi tentá-lo justamente nesse ponto. Se você é o filho de Deus, então manda que as pedras se transformem em pães. Se Jesus fizesse a transformação da pedra em pão, o diabo diria: Você é meu servo. Eu mandei e você obedeceu. Eu mandei você atender a sua necessidade física e você obedeceu. Muitos de nós caímos dessa forma. Muitas vezes temos alguma cobiça, alguma lascívia, algum desejo de ganhar alguma vantagem e somos tentados a cair na fornicação, no adultério ou no desvio de algum dinheiro do local em que nós trabalhamos. Tudo em razão de alguma necessidade física, em razão de alguma necessidade do nosso corpo. E o diabo vem e nos tenta nas nossas fraquezas. É justamente quando está faltando algum dinheiro na nossa conta para poder resolver um problema que de repente aparece aquele dinheiro que é possível de se desviar sem ninguém ver, sem ninguém perceber, e é nessa hora que o diabo está dizendo ali: pega esse dinheiro. Você precisa desse dinheiro para pagar aquela conta, então pega esse dinheiro. Não há problema nenhum. É na hora em que o casamento está com alguma situação difícil que aparece uma pessoa no meio do caminho e o diabo diz: fica com essa pessoa. O seu cônjuge não está mais dando atenção para você. A sua esposa não está tão preocupada com você. Fica com ele, fica com ela. Então Jesus estava em jejum. 40 dias ele estava sem se alimentar, então o diabo vem e fala: transforma essa pedra em pão, você está com fome, come. Mas Jesus mostra que ele não se entregava para as suas necessidades físicas. Jesus vem e responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus estava dizendo: eu não escuto a sua palavra, Satanás. Eu não escuto a sua palavra, diabo. Eu escuto a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que ele cuida de mim. A palavra de Deus é que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando for a hora certa, eu terei o pão vindo do Pai. E eu não preciso fazer aquilo que você está me sugerindo, aquilo que você está me sugestionando, porque o diabo, ele não tem o poder de nos fazer pecar. Ele tem apenas o poder de sugerir, de sugestionar. Então, assim como quando existe uma crise no casamento e aparece uma pessoa no meio do caminho e vem aquela tentação, você pode ficar com ele, você pode ficar com ela. Essa sugestão é do diabo, mas ele não tem o poder de fazer com que a pessoa
pratique o adultério. Assim como aconteceu com Eva. Deus deu uma ordem para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo foi até Eva e disse: o que foi que Deus disse a vocês? E Eva disse que nós podemos comer de todas as árvores, só apenas a do conhecimento do bem e do mal é que não. E o diabo disse para ela: mas se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus, e você vai conhecer o bem e o mal. Então por que você não come? E Eva, sugestionada, tropeçou. Mas veja que o diabo não tem poder de me fazer ou de fazer você tropeçar. Ele tem apenas o poder de sugestionar, de sugerir. Então significa que todas as vezes que eu peco, isso é uma decisão minha, porque naquele momento eu não fiquei atento àquela proposta do diabo. Mas Jesus estava atento e Jesus disse: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Essa palavra que Jesus disse está no livro de Deuteronômio. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, nós vemos Deus falando com Moisés: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Deus estava dizendo para Moisés: todos os mandamentos que eu dei a vocês é para que vocês guardem, para que vocês obedeçam, façam, para que vocês possam ter vida, para que vocês possam se multiplicar e para que vocês possam chegar até a terra prometida. Só nesse versículo 1 de Deuteronômio capítulo 8, nós já temos os ensinamentos do que Deus disse para o povo. Guardem os meus mandamentos para que vocês possam praticar, fazer, para que fazendo, ou seja, obedecendo, vocês tenham vida. E para que tendo vida, vocês possam constituir as suas famílias e se multiplicar, e para que, se multiplicando, vocês possam entrar na terra que eu tenho reservada para vocês. Deus está dizendo que vocês guardem a palavra para cumprir a palavra, para viverem nessa terra segundo a palavra, para que multipliquem, ou seja, prosperem em todas as áreas, para que quando Jesus voltar, possamos entrar na terra prometida que é o céu. Versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aqui no versículo 2, Deus disse: vocês vão se lembrar de tudo que vocês passaram durante 40 anos, durante o deserto, porque Deus fez com que vocês fossem humilhados. E por que Deus fez com que eles fossem humilhados? Para que eles fossem tentados. Como que Deus humilhava o povo? Deixava que eles passassem por situações de falta de água, para que eles pudessem reconhecer: nós não somos nada, precisamos de Deus. Deixava que eles passassem fome, para que eles sentissem a fome e se lembrassem: nós dependemos de Deus. Deixava que eles ficassem sem as cebolas, os pepinos e os confortos que eles tinham no Egito, para testá-los, para ver se teriam força para entender que dependiam de Deus. E cada situação que eles começavam a reclamar, Deus trazia a provisão. Então Deus disse: para humilhar, para tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Nós sabemos que o maná era um pão branco que vinha do céu logo pela manhã e que trazia o alimento para o povo quando eles estavam caminhando no deserto. E o maná
ele veio da palavra do Senhor. Deus disse para Moisés: amanhã cairá do céu o maná, e será o alimento que será dado ao povo. Então, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus estava mostrando para eles que o homem não vive de pão, mas ele vive do que sai da boca de Deus. No deserto não tinha pão, mas a palavra de Deus disse: haverá o maná que cairá do céu e vocês se fartarão, vocês terão comida, porque a palavra do Senhor assim determinou. Voltando para Lucas capítulo 4, no versículo 4, foi isso que Jesus respondeu ao diabo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus estava dizendo: eu não preciso cair na sua sugestão. Eu vou comer pela palavra de Deus. Eu não preciso que da sua opinião. Depois, versículo 5: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Versículo 7: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Versículo 8: e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Aqui na segunda tentação, o diabo queria testar se Jesus era dependente de Deus. Essa é uma tentação que eu e você passamos muitas vezes. O diabo, muitas vezes, quando nós estamos em uma situação que depende de uma decisão, o diabo vem e fala: toma logo a decisão. Em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 2, está escrito assim: assim como não é bom que o coração viva sem entendimento, aquele que se apressa peca. Então, o capítulo 19 de Provérbios, no versículo 2, diz que não é bom que o coração fique sem conhecimento, sem entendimento. Porque quando o nosso coração está sem entendimento, nós vamos tomar a decisão errada. E aí, na segunda parte do versículo 2 de Provérbios 19, está escrito assim: e o que se apressa, peca, e o que se apressa, erra, falha. Então, muitas vezes o diabo vem com essa tentação. Ele fala, ele quer que você tome uma decisão, que você fique no poder, que você fique no domínio, que você fique no controle da situação. E aqui, Jesus estava com fome, ele tinha sido levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto, ele tinha passado 40 dias de tentação e de provação, com o diabo ali perturbando ele, e agora Jesus poderia estar com a sua paciência sendo testada. Muitas vezes, quando Deus nos coloca em uma provação um pouco maior, nós perdemos da nossa paciência e queremos tomar as rédeas da nossa vida e tomar a decisão. E o diabo aqui vem e fala: eu tenho o domínio sobre todos os reinos do mundo. Eu posso dar isso a você. Você pode ficar no controle. Você pode ter o controle a respeito de tudo o que acontece. Você não quer ter o controle? E aí Jesus vem e responde no versículo 8: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então Jesus está dizendo: eu adoro ao Senhor. E adorar ao Senhor significa ter dependência do Senhor e confiar totalmente nele. Quando nós confiamos nele, ele traz a melhor solução, a melhor saída, a resposta correta para cada tribulação que aparece em nossa vida. E Jesus vem e fala para o diabo: eu continuo na dependência do Pai.
Eu adoro ao Senhor, como está escrito na palavra, eu sirvo apenas a Ele. Ele reina, Ele governa. Versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Ou seja, colocou ele no ponto alto do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Versículo 10. Porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem. 11. E que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Esse texto aqui que o diabo citou está no Salmo 91. No Salmo 91 está escrito ali no versículo 11 e 12 que o Senhor enviará os seus anjos para que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, veja que o diabo usa a própria palavra, um salmo poderoso para confrontar Jesus, para afrontar Jesus. Versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Veja que o versículo 13 fala que o diabo, depois de tentar tudo, de acabar todas as suas tentações, ele tinha um repertório de tentações que ele ia colocar para Jesus ali naquela situação. Aí ele se ausentou de Jesus por algum tempo. O diabo, ele se ausenta apenas por algum tempo. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, ele sempre vai e volta com um novo repertório de tentações. E de tempos em tempos é necessário sempre estar pronto para combater a ele, porque ele vem de tempos em tempos. Vamos entrar aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, só para mostrar aqui onde estão as outras palavras que Jesus respondeu ao diabo. Aqui no capítulo 6, Deus está dando ordens a Moisés e ele fala assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, ou seja, para que vocês respeitem a Deus, né? Temer a Deus significa para que vocês respeitem a Deus, né? E guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Veja que no versículo 3 ele fala: Prestem bem atenção para que vocês guardem os mandamentos e sigam neles, porque é isso que vai fazer com que vocês se multipliquem, que vai fazer com que vocês prosperem. Versículo 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí no versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então aqui, nesse versículo 5, Jesus respondeu para Satanás: Amarás somente ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Aí, versículo 6, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7, As intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja que o versículo 7 fala assim: Vocês vão lembrar dessas palavras, e vocês vão ensinar para os filhos de vocês, quando vocês se deitarem, quando vocês se levantarem, quando vocês estiverem sentados na casa de vocês, vocês vão sempre falar a respeito dos meus mandamentos, para que os filhos de vocês aprendam e sigam. Versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Veja que Deus disse para eles: Coloquem os textos da palavra nas mãos de vocês e coloquem testeiras, ou seja, coloquem em escrito na testa para vocês poderem ler na frente dos olhos de vocês. Versículo 9: E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
Escrevam os mandamentos nas portas, nas paredes da casa de vocês. 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste. 11. E casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares. 12. Guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Versículo 14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda da espada. 15. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. E o 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Então nós vemos que é desse texto de Deuteronômio capítulo 6 que Jesus respondeu: somente adorarás ao Senhor e não tentarás ao Senhor teu Deus. Foi no texto da lei. E nesse texto que nós lemos, nós vemos que Deus deu uma ordem: cumpram tudo aquilo que eu mando, porque é assim que vocês vão prosperar. E quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão receber muitas riquezas. Vocês vão receber campos que vocês não plantaram, vinho que vocês não cultivaram, vocês vão receber poços que vocês não cavaram, e todas essas bênçãos e riquezas virão a vocês pela minha mão. Voltando para Lucas capítulo 4, nós vemos, portanto, aqui que acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo, nos traz para o texto de 1 Pedro capítulo 5. Por algum tempo ali significa, veja aqui 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja que Pedro ensina, a partir da tentação de Jesus: sejam sóbrios, sejam atentos, prestem atenção, vigiem, porque o diabo, ele que é o vosso adversário, ele anda em derredor. Então, por um momento ele se ausenta, depois ele volta, mas ele vira e mexe, está em nosso derredor. Ele não consegue ficar ao nosso redor, porque no Salmo 34, versículo 7, está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, quem está ao nosso redor é o anjo do Senhor. Mas mesmo com o anjo do Senhor ao nosso redor, o diabo, que é o nosso adversário, ele procura tentar o cristão. Então ele fica ao derredor, buscando, bramando como leão. Veja que ele fica com ódio, ele tem raiva daquele que segue a Deus. Se ele pudesse, ele nos estraçalharia, mas ele não pode, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor. Mas ele fica bramando, rugindo como leão, e ele fica buscando a quem possa tragar. Por isso é importante estar sempre vigilante, por isso é importante estar sempre sóbrio. No versículo 9, Pedro prossegue: ao qual resisti firmes na fé. Em outras palavras, fiquem firmes com a fé em Jesus, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Talvez você esteja reclamando. Eu já vi pessoas reclamando e dizendo que não aguentam porque estão sendo sempre provadas. Você não é o único que é provado. Veja que aqui está escrito: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Basta que você siga a fé em Jesus e Satanás, o diabo, será seu adversário e ficará em derredor, buscando uma chance, bramando como leão, para que possa tragar aquele que por um momento não preste atenção e não vigie. Feita essa leitura, nós agora entendemos que Jesus, ele venceu o diabo.
ele derrotou Satanás. Ele venceu o inimigo em todas as tentações, numa situação desafiadora que era no deserto, e com essa vitória ele mostra que ele veio do céu, ele derrotou o inimigo. Versículo 14. E então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Por que o versículo 14 fala que então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia? Porque Jesus estava sozinho, estava no deserto, ele precisava do apoio, do poder, do auxílio do Espírito Santo. E o Espírito Santo o levou novamente para a Galiléia. Muitas vezes você está passando por uma prova e não sabe como vencer. Se você não sabe como vencer, peça pela virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo é muito importante, tanto que Jesus, quando subiu aos céus, disse para os discípulos: vocês devem aguardar o recebimento do Espírito Santo. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o que Jesus disse, no versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois destes dias. No versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que o próprio Jesus, quando estava voltando para o céu, disse para os discípulos: vocês precisam receber a virtude do Espírito Santo, porque é com a virtude do Espírito Santo que vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Sem a virtude do Espírito Santo, não podemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, mas pela virtude do Espírito Santo temos força para vencer as batalhas e cumprir o propósito de Deus em nós. Retomando Lucas capítulo 4, vemos aqui no versículo 14, então, que foi pela virtude do Espírito que Jesus voltou para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. 15. Então, a primeira parte, Jesus venceu a tentação. Segundo, no versículo 14, Jesus retornou à sua posição pelo poder, pela virtude do Espírito Santo. Agora, o terceiro ponto, Jesus ensinava a todas as pessoas com autoridade, a partir do versículo 15. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. 16. E chegando a Nazaré, vamos lembrar que Jesus cresceu em Nazaré. A família de Maria e José, eles moravam em Nazaré. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Os hebreus tinham o hábito de se reunir nas sinagogas aos sábados, para fazerem a leitura da palavra. 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Veja que Jesus ele procurou no livro, porque quando está escrito aqui que ele achou o lugar em que estava escrito, significa que ele procurou esse texto. E ele leu esse texto aqui, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração. 19. A apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus leu esses versículos que estão no livro do profeta Isaías. O que esse texto está dizendo? O Espírito do Senhor. Espírito do Senhor em letra maiúscula significa o Espírito de Deus. Jesus estava dizendo, o Espírito de Deus está, ele é sobre mim, está comigo. Por quê? Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele está dizendo, eu sou aquele que foi ungido pelo Deus Pai para vir aqui na terra. Eu sou o Messias.
eu sou o Cristo, aquele que foi ungido para carregar todos os pobres para receberem a salvação. Então ele veio para evangelizar os pobres. A palavra evangelizar significa anunciar a boa notícia. Então ele está dizendo: eu é que fui ungido para trazer a boa notícia para os pobres. Quem são os pobres? Os pobres são todos aqueles que reconhecem que precisam de Deus, que precisam do pão da vida, que precisam do pão que veio do céu. Ele veio para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Quem são os quebrantados do coração? Aqueles que têm um coração contrito e que reconhecem que dependem de Deus. Davi escreveu a respeito do coração quebrantado no Salmo 51. Ele escreveu: os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e contrito. A um coração contrito o Senhor não rejeitará. Então Jesus vem e fala: eu vim para evangelizar os pobres, os que sabem que precisam do pão da vida, do pão que vem do céu, do pão que alimenta a alma. Eu vim para curar os quebrantados do coração. 19. Para apregoar liberdade aos cativos. Liberdade àqueles que estão presos nos vícios, em tantos e tantos vícios. Ele veio para trazer liberdade. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus estava dizendo para eles: se você está preso a uma situação difícil, venham a mim, e eu vos aliviarei. E ele fala: vinde, tomai do meu jugo, porque o meu fardo é leve. Quantas vezes estamos carregando fardos pesados e estamos nos esquecendo de Jesus? Ele veio prosseguindo aqui: a dar vista aos cegos. Dar vista aos cegos é tanto curar os cegos, como também dar vista para os cegos no espírito, dando a visão de que nós dependemos de Deus, porque os arrogantes, soberbos e orgulhosos estão cegos, pensando que têm muito quando na realidade não enxergam a sua pobreza de alma. Mas Jesus veio para trazer a vista aos cegos. Ele trouxe vista para Zaqueu, que era um publicano muito rico, que quando percebeu que Jesus estava trazendo o reino de Deus, se humilhou e disse: eu quero conhecer Jesus. E a pôr em liberdade os oprimidos. Os oprimidos são aqueles que estão cheios de doenças e dificuldades e não sabem o que fazer. E a anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor significa que Jesus veio para anunciar o tempo reservado por Deus para enviá-lo para a humanidade, para que todos pudessem encontrar a Deus. Esse texto aqui, que Jesus leu, se encontra no livro do profeta Isaías. Aqui em Isaías, capítulo 61. Vamos ler aqui. Veja: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. No versículo 3 ainda está escrito: a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, no livro de Isaías, ele profetizou que o Espírito do Senhor estaria sobre o seu ungido, para trazer boas notícias aos mansos. Os pobres de espírito são também mansos, são aqueles que não são orgulhosos. Eles reconhecem a sua pobreza espiritual e a sua dependência de Deus.
E essa pregação veio para ordenar sobre os tristes que se dê ornamento no lugar de cinza, um óleo de gozo no lugar da tristeza, uma veste, ou seja, roupas novas para aquele que está com o espírito angustiado, para que eles sejam chamados árvores de justiça, para que eles sejam chamados plantação do Senhor, isto é, para que eles sejam chamados filhos de Deus, para que Deus seja glorificado. Retomando Lucas capítulo 4, nós vemos que ele veio para ensinar e ele leu esse texto de Isaías capítulo 61, versículo 20. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Veja que quando Jesus começou a explicar esse texto de Isaías, capítulo 61, e começou a ensinar com graça, logo eles começaram a falar: Mas ele é o filho do José, não é? Aquele José que mora lá naquela casa. E aí, 23, e Jesus disse para eles o seguinte: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em outras palavras, as pessoas que moravam em Nazaré sabiam que Jesus havia operado muitos milagres na cidade vizinha, que era a cidade de Cafarnaum. Então, quando Jesus foi até a sinagoga e leu esse texto, eles ficaram com dúvida a respeito da autoridade de Jesus. Jesus propositalmente abriu a Bíblia, abriu as Escrituras no texto de Isaías, capítulo 61, para dizer a eles: esse que vocês estão vendo, que está falando, é o ungido de Deus. Essa palavra se cumpriu hoje aqui. Mas eles ficavam, ao invés de reconhecerem Jesus, eles estavam prestando mais atenção na humanidade dele, dizendo que ele era o filho de José. Então Jesus vem e diz para eles assim: logo vocês vão dizer que eu sou uma pessoa comum aqui no meio de vocês. Versículo 24, ele disse: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Então Jesus fala: eu morei aqui, eu cresci aqui, e assim como os profetas não foram recebidos no passado, eu também não sou recebido aqui na minha pátria. Versículo 25, Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Versículo 27. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã ou Ciro. Versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. 29. E levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Veja que nessa parte, Jesus ensinou que ele próprio era Jesus. Isso fez com que as pessoas ficassem com raiva de Jesus. Então Jesus disse para eles o seguinte: a bênção de Deus não é para todos, é apenas para aqueles que conseguem enxergar onde Deus está. E Jesus dá 2 exemplos. Ele fala que na época do profeta Elias não houve chuva por 3 anos e 6 meses, mas Deus enviou Elias apenas na casa da viúva de Sarepta, para que lá houvesse o milagre da multiplicação. O que Jesus estava dizendo? O milagre só aconteceu na casa da viúva de Sarepta, porque ela abriu a porta para receber o profeta. Depois, na época do profeta Eliseu, havia muitos leprosos, mas só Naamã, que era o Ciro, que recebeu a cura, porque ele foi atrás do profeta Eliseu.
Então, o povo ficou com raiva de Jesus e tentou matá-lo, empurrando, mas Jesus escapou deles. O que essa parte nos ensina? Nós estamos nesse período de Páscoa. Muitas pessoas vão comprar ovos de Páscoa. Muitas pessoas vão comer chocolates. Muitas pessoas vão até talvez fazer empréstimo no cartão de crédito para poder comprar ovos de Páscoa, mas não vão se lembrar de Jesus. Elas não vão lembrar que Jesus tem algo muito mais importante para a nossa vida, que é a salvação da nossa alma, do que comprar ovos de Páscoa e comer chocolates. E poucas pessoas, na época do profeta Elias e do profeta Eliseu, conseguiram perceber isso. Isso nos traz uma aplicação e uma reflexão. Você lembra de Jesus na sua vida? Ou você está mais preocupado com as coisas dessa vida, com as coisas terrenas, e você está abrindo mão da salvação da sua alma? Agora vamos para a outra parte. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. Agora que Jesus foi expulso da própria terra dele, veja que muitas vezes as pessoas da nossa própria família vão nos expulsar da nossa própria casa porque acreditamos em Jesus. Existem muitas pessoas que realmente são perseguidas pelos próprios pais, às vezes até pelo cônjuge, depois que aceitaram a Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo até vai falar dessa situação, que se o marido ou a esposa não receberem você, depois que você aceitou a Jesus, e não concordarem em morar ainda com você, então, nesse caso, é possível a separação por causa disso. Mas Paulo fala, se ele concorda em continuar com você, não se separe e não divorcie. Agora no 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. 32, e admirava-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. 33, e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz. 34, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja que no versículo 34, que Jesus entrou na sinagoga, o homem estava endemoniado, e o diabo tomou a boca dele e disse, eu sei quem você é. Veja, o diabo sabe quem é Jesus. E tem muitas pessoas que dizem que o diabo não existe. Mas aqui, essas pessoas que dizem que o diabo não existe, elas acreditam que macumba pega, elas têm medo de um monte de benzimentos, mas elas falam que Jesus talvez nem existiu. É muito estranho que essas pessoas não acreditam que Jesus existiu, mas elas têm medo de demônios. E o próprio demônio disse, eu sei quem você é. Versículo 35, e Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Veja a autoridade de Jesus sobre os demônios. Isso nos mostra, se nós andarmos com Jesus e fizermos o que Jesus manda, que é jejuar e orar, teremos também a autoridade em nome de Jesus para ordenar que os demônios calem e saiam. 36. E veio espanto sobre todos e falavam uns e outros, dizendo, que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? 37. A sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. 39. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles os curava. 41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ou seja, sabiam que ele era o ungido, aquele profetizado em Isaías, no capítulo 61 que nós lemos. 42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava.
e chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Veja que, depois que o povo experimentou os milagres de Jesus, o povo não queria mais deixá-lo. O povo não queria que ele se ausentasse deles. 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. 44. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Então nós lemos aqui nesse capítulo 4 que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Jesus, ele é o nosso Salvador, que Jesus venceu o diabo, que Jesus, ele recebeu a virtude do Espírito Santo para pregar em todas as regiões da Galiléia, que ele ensinava a palavra com poder e ele se declarou o que foi ungido do Senhor conforme prometido no profeta Isaías. E ele mostrou, não só disse que era, como mostrou com atitudes, com práticas de expulsão de demônios, de realização de curas sobre a sogra de Pedro e sobre muitos doentes, que ele realmente era o Cristo e ele é o ungido de Deus que nos traz a salvação. Então, nessa Páscoa, que você se lembre de Jesus, que Jesus é o nosso Salvador. Reconheça Jesus como Salvador. Pai, em nome de Jesus, honramos e adoramos ao Senhor nesse mês de abril e te glorificamos, porque o Senhor veio como o ungido de Deus, como o Cristo que veio para derramar a salvação sobre nós. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz e pela sua ressurreição, sabendo que em breve o Senhor voltará e todos os que estiverem contigo também ressuscitarão ou serão arrebatados para estar com o Senhor eternamente na glória. Abençoa todos os que ouviram esse vídeo, removendo-lhes o mal e derramando sobre eles a virtude do Espírito Santo, para que possam ser suas testemunhas para a glória do teu nome, hoje e sempre, eternamente. Amém.